Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do nosso conteúdo de filosofia e teoria do yoga, no meu estúdio virtual de yoga, Débora Castro. A gente vai continuar a nossa leitura do Pensamento Vaishnava, que é um livro de Bhuvana Mohan Das. A gente estava vendo o capítulo específico do que é o yoga, né? Porque eu estou aqui conceituando justamente o que seria o yoga. E ele traz para a gente uma leitura muito ampla, né? E possivelmente nesse primeiro momento a gente pode até não entender muito, compreender muito, mas as coisas vão se decantando, né? Eu sempre falo nas minhas aulas, eu faço isso com o momento dos asanas, mas isso serve para tudo, né? Deixa decantar, é como se você tivesse agitado um copo de água com areia, né, com terra, aí aquelas partículas ficam todas, né, flutuando e dispersas e deixa a água muito turva. Então, os conhecimentos são assim, né? Eles trazem agitações para a gente, depois que a tempestade passa, o movimento passa, a gente vai decantando, deixando decantar aquilo e vem a clareza, não é isso? Então, a gente estava falando, né, a gente leu o primeiro axioma, que é um subtítulo desse capítulo, onde ele falou, nós não somos esse corpo, é o primeiro axioma. O axioma 2, que a gente vai ler hoje, chama múltiplas dimensões. Então, lá no capítulo 1, ele está falando que o Hatha Yoga, ele nos proporciona essa compreensão da não identificação com o corpo. E aí o corpo a gente vai ver, são vários aspectos desse corpo. Mas aqui nesse axioma 2, ele vai falar sobre o percurso, né, a graduação. Ele está trazendo para a gente gradações, né, de como que o yoga pode aprofundar suas percepções. Vou começar a ler aqui, a gente vai falando um pouquinho sobre. O segundo axioma védico revela a existência de múltiplas dimensões de realidades manifestas paralelamente, uma gradação que vai desde a matéria densa desse nosso mundo à sutil e transcendendo-a. Então, ele está falando de uma concepção de cosmologia, né, onde a gente tem do mais grosseiro para o mais sutil e a transcendência disso tudo. Ele está falando da questão do mundo material e do mundo espiritual. Tendo aprendido a remover a consciência do corpo físico e situando-a no corpo sutil, o yogi começa, sob a supervisão de seu guru, que é um mestre espiritual interior, a desenvolver a forma do seu corpo sutil e aprende também os métodos de transferência às dimensões progressivas e sutis da realidade. Nessas dimensões, terá a chance de conhecer os sábios de Mahaloka, os ascetas de Tapoloka, podendo mesmo chegar a conhecer em pessoa o próprio Senhor Brahma, o Senhor Shiva e outros semideuses extraordinários. Ele está falando que o yoga, e aí a gente vai contextualizar isso um pouquinho hoje, né? Mas os grandes yogis, os yogis que são considerados místicos, né? Ou seja, eles foram capazes de absorver essa compreensão da realidade, eles têm a capacidade de se transmutar, né? de passar a sua concepção de consciência do corpo mais grosseiro para um corpo mais sutil, que é composto pela mente, pelo ego e pela inteligência, que é o que a gente chama de consciência no yoga. Então, ele consegue ultrapassar essa coisa mais grosseira, ficar mais sutil, indo para mais sutil, ele tem a capacidade de fazer o que a gente chama hoje de viagens astrais, né? E a gente pode perceber também que não só no yoga, mas em algumas esferas, né, de conhecimento espiritual, como, por exemplo, o espiritismo, eles têm essa compreensão prática, né, de viagens. Tem pessoas que fazem desdobramentos, né, viagens astrais. E aí o que ele está querendo dizer, que eu acho muito legal a gente ter claridade, né, ter clareza nesse sentido, é que
Essas viagens a mundos paralelos, né, dimensões paralelas, não significa espiritualidade. Não significa que eu estou transcendendo esse mundo, significa que eu estou indo de um mundo mais grosseiro para o mais sutil, mas ainda é um mundo material. Né? Os semideuses, os devatas, que são considerados na filosofia hindu, eles também são materiais, né? Eles têm as suas funções nesse mundo material, como o Senhor Shiva, que é, né, o que a gente considera como o pai do yoga, ele tem a capacidade de destruição. Brahma, que é o deus da concepção, da origem desse mundo material, ele é que criou, né, a partir da mente dele, cria-se todo esse mundo material. E tem o Senhor Vishnu, que é o mantenedor. Esses três grandes devatas maiores, né, eles estão ali concebendo, mantendo e destruindo cada universo composto nesse mundo material. Quando ele fala que os yogis que viajam nessas dimensões, eles terão a chance de conhecer os sábios de Mahaloka, os ascetas de Tapoloka. Louca significa local, né? São vários locais. Então, significa que esse mundo que a gente consegue compreender hoje, pela ciência, inclusive, né? Pela astronomia, é um mundo muito grosseiro, onde a gente não tem capacidade de enxergar estes outros mundos, que são regiões paralelas, são dimensões paralelas que estão acima dessa coisa mais grosseira. Então, a gente tem o planeta Terra, a gente tem o Sol, a Lua, todos os outros planetas, as estrelas, tudo que o ser humano consegue observar com os seus próprios olhos, que são limitados, eles estão numa esfera mais densa. Depois disso, a gente vai ampliando. E aí ele fala que o yogi, né, dedicado, ele consegue transcender essa camada mais grosseira. Vamos continuar aqui a leitura. Nessa prática de Raja Yoga, dispense bem uns 20 mil anos em Satya Yuga. Aí eu vou ter que fazer outra pausa. Porque aqui a gente vai ter que contextualizar isso. Ele fala Raja Yoga, ou seja, um yoga mais... Raja significa verdade, né? Então, Raja Yoga seria um yoga mais profundo, né? Não apenas ali do Hatha Yoga. Dispense 20 mil anos em Satya Yuga. Aí, nas escrituras védicas, que são todo conhecimento que vem da Índia, né? Os conhecimentos ancestrais, eu vou só fazer um parênteses, dentro do parênteses que eu estou fazendo. Albert Einstein, Carl Jung e vários outros, né? Vou ficar. Depois eu até posso fazer uma pesquisa mais profunda para poder saber aí quantos e quantos cientistas ocidentais passaram pelo conhecimento védico. Eles leram muitas coisas, muitas informações. A matemática, gente, só é possível no mundo de hoje porque veio da Índia, que tinham essas escrituras antigas, né? Então, não é um conhecimento raso, pelo contrário, e muita concepção de conhecimento científico contemporâneo a gente deve a essas escrituras. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente pode conceber essas escrituras como mitologias, como aspectos simplesmente religiosos e não espirituais, ou pode entender isso como descenso. Descenso são verdades que vêm para a gente à medida da nossa capacidade, né? E também a tempo, lugar e circunstância, ou seja, a mesma verdade pode vir de formas, né, Swarupa, formas diferentes para cada cultura, para cada era, para cada, né, local. Então, voltando aqui, ele está falando de Satya Yuga, estava falando sobre as eras, tá? Nas escrituras védicas é dito que o mundo material, ele, assim como o nosso corpo, ele nasce, ele cresce, ele se desenvolve, ele amadurece, ele envelhece, ele adoece e ele morre.
né? A gente tem a teoria de Big Bang, né? Como que concebeu o mundo. Aqui a gente tem uma outra concepção. Mas a gente tem essas eras. E aí a gente tem 4 grandes eras, que é Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga. A gente vai fazer uma aula sobre isso, mas Satya Yuga, que é um momento onde o ser humano ele tem plena ainda capacidade de concepção espiritual, ele tem muito mais equilíbrio dentro do seu modo de vida para se dedicar a essa concepção. O yoga era uma coisa acho que igual comer, beber, né, acordar, escovar o dente, para a gente o yoga funcionava dentro de um hábito de vida. E eles viviam muitos anos, né? Nas escrituras é dito que eles viviam cerca de 100 mil anos. Acredite ou não, é o que está lá escrito, tá? Então, quando ele fala que dispense bem os 20 mil anos para essa prática de Raja Yoga, significa que nesses momentos iniciais da vida, né, era dedicado para essas questões, para você poder entender a transcendência de um mundo material e espiritual. A gente hoje está em Kali Yuga, que é o momento final, né? O nosso universo já está bem velhinho, aí ele está cheio de doenças, de degradações. Então, a gente vive aqui uma média de 100 anos, né? Que significa que temos pouco tempo e estamos muito confusos, né? O nosso dia a dia toma a nossa questão de pensamentos voltados, né? Para essas concepções do que é a vida e tudo mais, e a gente acaba se perdendo. É uma era de degradação, do esquecimento, das disputas, né? Das desavenças. Então, um dia a gente vai falar sobre isso. Deixa eu voltar, porque senão a gente se perde. Então, ele fala, consequentemente, né, depois que eu despendi ali 20 mil anos da minha vida para a dedicação de Raja Yoga, consequentemente, acaba se familiarizado com as múltiplas dimensões da realidade, seus habitantes e sabedoria. Mas aprende-se também que, do mesmo modo que não somos o corpo físico, também não somos este corpo sutil, feito de mente, inteligência e ego, as 3 substâncias no todo diferentes da essência espiritual. Uau, muita coisa aqui. Então, quando você se dedica ao Raja Yoga, partindo do princípio de que você chegou nessa possibilidade de compreender as múltiplas dimensões, ter acesso a sábios de outros lugares, você acaba também entendendo que este corpo que você está utilizando, que é mais sutil, que é composto pelas 3 substâncias, você também não é aquilo, né? É diferente da essência espiritual. Pelo contínuo exercício de observação da mente, esta acaba por se transformar em um instrumento útil ao yogi, que dela se utiliza para a sua necessidade de percepção das dimensões. A inteligência material, que nos concede uma compreensão apenas em termos duais, ou seja, gosto, não gosto, quero, não quero, frio, quente, né, escuro, claro, é nisto visto como uma ferramenta muito limitada aos objetivos maiores do yoga. E o ego, que é o elemento mais sutil, composto da substância material mais rarefeita e, por conseguinte, de difícil detecção, acaba por ser percebido quando por grande fortuna numérica acumulado, o yogi encontra em seu caminho, pelas múltiplas dimensões da realidade, um real Vaishnava, diante do qual acaba se prostrando, comovido por sentimentos de genuína humildade. Isso aqui também é valiosíssimo. Ele está falando que, à medida que o yogi avança no seu processo, e que ele tem essas viagens, que ele participa, ele entende o seu corpo sutil também como não sendo uma essência espiritual,
e tendo contato com todas essas verdades, ele acaba, por mérito, né, por grande fortuna, porque ele se dedicou, né? Aí a gente vai para a lei do karma, né, a lei de ação e reação da natureza, né? Tudo que você planta, você colhe. Então, como você leva a sua vida é o que você vai trazer de frutos para você. Quando ele chega nesse mérito, nessa fortuna, ele tem a possibilidade de encontrar um verdadeiro, um real Vaishnava. Vaishnava significa devoto de Vishnu, que significa que, diante dessa percepção toda que aconteceu, ele pode encontrar um grande sábio realmente dedicado espiritualmente, que vai abrir para ele essa porta de um conhecimento mais profundo, que seria realmente essa transcendência espiritual. E aí ele ainda fala, se prostrando comovido por sentimentos de genuína humildade, ou seja, ele largou todo o falso ego dele, que é o que mantém a gente aqui neste mundo material, para se comprometer com o seu próprio coração, com a sua própria essência, porque ele já se entende como uma alma e ele quer, sim, essa conexão genuína. Então, ele não precisa mais de ego, de amarras, ele não precisa ser o controlador Ishvara, né? Ishvara é o controlador. A gente, aqui nesse mundo, a gente está tentando ser Ishvara o tempo todo, ou seja, o controlador dos nossos desejos, das nossas vidas, né? A gente tem uma compreensão equivocada de que a gente domina, de que a gente controla, né? De que a gente sabe quais são os frutos que a gente vai colher. E isso é uma mera enganação. Mas vamos parar por aqui, tá? Fechamos o axioma 2. Na próxima aula a gente vai falar sobre o terceiro e tem mais um quarto, aí a gente encerra com um trecho pequeno de uma outra leitura que eu tive a fortuna de ouvir esses dias. Eu estava concebendo já o fechamento dessa leitura, mas eu falei, nossa, eu preciso incluir pelo menos essa partezinha para a gente fechar com chave de ouro o que é o tal do yoga. Então, muito obrigada pela participação de vocês, dúvidas, comentários, contribuições. Eu sou uma iniciante, eu sempre vou me considerar iniciante, porque eu acho muito profundo esse conhecimento. Então, assim, não acredito que nessa vida eu terei condições de adentrar tanta coisa, mas me considerando iniciante, eu peço desculpas se eu me equivoquei, mas a leitura é de um conhecimento que é fiel, é fidedigno, então me coloco aqui, né, como uma apenas transmissora disso tudo que eu estou colocando aqui. As minhas opiniões são opiniões com os meus filtros, então pode ser que eu esteja equivocada também, não me perdoe se eu estiver equivocada em alguma coisa. E tendo essa oportunidade, né, de pessoas que têm um conhecimento maior ainda, adoro contribuições, né, adoro poder conversar sobre, né, dialogar. Então, me coloco aqui à disposição, né, nos comentários aí, ou então, se quiser entrar no meu curso, tem um site, né, onde você pode entrar no curso, o Hotmart também já está com o meu curso todo configurado lá, e meu Instagram, né, deboracastro.yoga. Aí na descrição do meu canal você pode ter acesso a essas informações, tá bom? Então, namastê, até a próxima.